Parlamentares governistas questionam a parcialidade de Renan Calheiros e tentam retirá-lo da relatoria da CPI da Covid no Senado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Deputada, mais uma vez, bem-vinda aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Deputada, não é a primeira vez que a senhora especificamente tenta retirar Renan Calheiros da relatoria. A senhora tentou, na verdade, evitar que ele fosse indicado para a relatoria. Quais são as chances disso prosperar? Quais são os caminhos jurídicos para que a senhora consiga o que a senhora quer? Na verdade, o que a gente vai tentar agora a gente está fazendo uma compilação das falas do Renan Calheiros. Se você perceber, desde antes de assumir a relatoria, ele já tinha uma opinião sobre os fatos. E a gente percebe que na condução do Renan Calheiros, e até o presidente Omar Aziz tem deixado ele conduzir dessa forma, ele tem interferido em várias coisas. Por exemplo, na semana passada, o Eduardo Girão fez um pedido para que o diretor-geral da Polícia Federal e pessoas envolvidas nas investigações dos mais de 60 inquéritos abertos contra os governadores, que eles fossem convidados para participar da CPI e então pudessem dar seu testemunho a respeito dos inquéritos. Afinal de contas, é uma CPI, né? Uma comissão parlamentar de inquérito. Então, fez o convite, quem deveria responder, né, e colocar isso em votação é o presidente. Eu sou presidente de uma comissão, eu sei como funciona um requerimento numa comissão. E ele simplesmente, o Renan simplesmente entra na conversa, atravessa a conversa e começa a dizer que não, que uma pessoa da Polícia Federal não pode ser chamada para a CPI. Isso é gravíssimo. A gente fez uma compilação dessa conversa, inclusive o Magno Malta fez um vídeo sobre isso. Mas esse é só um dos fatos, né? Tem também o dia da oitiva do Fábio Van Harten, né? Ele perguntando ali, ele não queria ouvir o que o Fábio tinha a dizer, né? A resposta, ele queria um sim ou não. E muitas vezes, acho que vocês podem concordar comigo, você não tem simplesmente um sim ou não para falar. Você tem algo a compor na sua resposta, né? E a gente percebe que o Renan Calheiros quer dirigir as respostas. Quando o depoente fala prejudicando o presidente Bolsonaro, ele aceita. Aí são flores, né? Só flores. E quando ele diz algo que deixa a entender que o presidente é inocente ou que o presidente não teve culpa, o governo não teve culpa, aí ele começa a ficar nervoso e começa a atravessar o depoente de uma forma muito ameaçadora. Esse é meu receio. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Pegando um gancho nisso que a senhora acabou de falar, o senador Girão queria convidar um diretor da Polícia Federal e eu lembro muito bem da resposta do relator, do senador Renan Calheiros, que de repente passou a ser tratado como um bastião da ética por uma ala da imprensa. Ele disse que isso era uma coisa muito séria. Chamar alguém da Polícia Federal e de uma instituição respeitada era uma coisa muito séria. Deputada, isso é algum tipo de ato falho que confessa que a CPI, portanto, não é séria? É circense? Nossa, Rodrigo, você tocou no ponto, assim, exato. Essa é uma das coisas que eu ia questionar. Dizer que é sério e usar isso como argumento para não levar a pessoa na CPI é dizer que a CPI não está sendo séria, né? Você pegou por um lado, eu peguei por outro, né? Quando a gente fala de inquéritos da Polícia Federal, eu quero crer que essa Polícia Federal tenha argumentos e informações muito importantes para apresentar para uma comissão parlamentar de inquérito, que investiga, inclusive deveria investigar a corrupção do dinheiro que foi enviado pelo governo federal para os estados. E, é lógico, também deve investigar se no governo federal houve corrupção, houve improbidade, alguma coisa nesse sentido. Isso denota que Renan Calheiros quer transformar a CPI num circo. O Magno Malta falou uma coisa muito interessante, essa CPI é a CPI do fim do mundo. 2, porque a CPI do fim do mundo 1 foi aquela dos bingos que acabou se transformando numa CPI contra o governo Lula, né, que também foi errado, eles querem desvirtuar o que uma CPI faz. A CPI da fake news é outra também, que era para apurar crimes cibernéticos, acabou virando fake news contra os governistas. Então, assim, está bem complicado a gente trabalhar nesse parlamento, Rodrigo. Pergunta agora de Diogo Schelp. Deputada, bom dia. Deputada, apesar do acesso ao recinto na CPI, né, o recinto onde ocorre a CPI da Covid, ser restrito a senadores e seus assessores, a senhora esteve na semana passada lá
durante o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e discutiu com alguns senadores e tal. A senhora tem planos de comparecer novamente essa semana à CPI, caso considere que os depoentes estiverem sendo ameaçados ou coisa do tipo? Obrigada pela pergunta. Eu fui até a CPI porque na semana anterior, a Jandira Fegali tinha estado na CPI naquele dia em que as mulheres se reuniram e começaram a dizer que elas tinham direito a uma cadeira a mais por representar a bancada da mulher. E começaram a usar argumentos de autoridade, né? Eu sou mulher, acho que eu tenho autoridade também para falar que o fato de ser mulher não indica que você tenha que ter uma cadeira na CPI. E essa CPI ela é indicada pelos partidos. Então, se cada partido não indicou uma mulher, isso é culpa do partido, não é culpa da CPI, não é culpa do presidente da CPI, muito menos isso indica que tem que ter uma cadeira a mais para uma mulher. E, pois bem, a Jandira Fegali esteve na reunião e ficou ali durante várias horas na reunião, enquanto a Simone Tebet discutia com vários senadores. Diante disso, o fato da Jandira Fegali ter estado lá, eu achei que eu tivesse também o direito de poder estar lá. Mas a diferença, Diogo, aqui, mulheres que são governistas não são bem-vindas. Mulheres que são para poder fazer a CPI se transformar num circo, para poder apoiar uma mulher que naquele momento queria usar do seu argumento de autoridade para participar da CPI, inclusive falar em primeiro lugar. Imagina só, agora a gente vai ter também uma sequência de falas de acordo com o gênero da pessoa, né? Então, bem complicado. Daqui a pouco a gente vai ter também a bancada dos trans dizendo que eles têm que participar da CPI, e aí vai ter a bancada dos... É importante que a gente tenha um critério. E aí eu estive lá para apoiar o Fábio Weingarten. Eu acho que a gente não pode abandonar os nossos soldados pelo meio do caminho. Ele pode ter saído do cargo, mas ele é um apoiador do presidente Bolsonaro e eu estarei lá em todos os momentos que apoiadores forem ameaçados. Eu vi de longe que o Renan Calheiros estava começando a ameaçar o depoente e fui pessoalmente. Eu só interferi e só conversei com o Renan Calheiros no intervalo. Durante o período da CPI, eu não falei, eu simplesmente não emiti nenhum comentário. Agora, quando houve aquela quebra de sessão ali durante 5 minutos, que inclusive foi porque o clima esquentou bastante, o Marcos Rogério foi até os senadores e disse que eles estavam ameaçando o Fábio. E aí o Renan Calheiros colocou o dedo assim e disse, não, eu não ameacei. Aí o Marcos Rogério também colocou o dedo e disse, ameaçou sim. Aí o Renan Calheiros vira para o Marcos Rogério e fala, você não aponte o dedo para mim. Aí eu virei e falei, Renan, quem está apontando o dedo é o senhor. E ele estava nesse momento assim. Aí ele baixou a mão e perguntou, quem é a senhora? Aí eu falei, Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli. Ele disse que eu não tinha o direito de estar ali. Aí eu falei, então o senhor me expulse. Se o senhor tiver toda essa autoridade de coroné que o senhor disse que tem, me expulse. E ele pegou, virou as costas e saiu, não teve coragem de expulsar. Eu estarei, sim, em todos os momentos ali, porque uma vez que a Jandira Fegali foi bem-vinda, eu acho que todos os deputados devem ser bem-vindos, sim, pelo menos para escutar e ver o que está acontecendo. Deputada, existe a intenção de questionar a parcialidade de outro integrante ali do colegiado da comissão? Por exemplo, a gente sabe que o Omar Aziz foi investigado em 2016 pelo Ministério Público por desvio, inclusive na área da saúde. Vocês têm intenção de fazer esse tipo de questionamento também? Vai depender um pouco da condução dele, né? A gente tem, eventualmente, eu tenho postado um ou outro Twitter envolvendo o nome do presidente Omar Aziz. Eu acho que no dia que o Renan Calheiros quis prender o Fábio, ele disse que ali não haveria prisões. Eu acho que foi um posicionamento correto. Ele tem se comportado de uma maneira que não é esperada de um presidente. Tá? E assim, eu tenho como falar isso, porque eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, por diversas vezes, eu confesso aqui para vocês, eu tenho vontade de direcionar para o que eu penso na minha ideologia, né?
Mas um presidente não pode fazer isso. Um presidente de comissão, ele tem que ser correto, ele tem que ser justo, ele tem que equalizar o discurso de todos. Então, a gente vai observar e os integrantes, os demais integrantes, é normal que haja, e isso tem que acontecer, um debate ideológico, um debate de ideias, e normalmente isso acontece, não tem problema nenhum, em que um senador faça um ataque direto ao presidente da República. Isso daí a gente consegue entender, é normal do discurso, é normal do jogo. Mas o presidente, o relator, eles não podem, eles são juízes ali. Né? O presidente, ele é um mediador, deveria ser completamente imparcial. E o Renan Calheiros, ele está ali como juiz, né? Como promotor, ele está ali para poder dar o resultado daquela investigação. E no momento que antes mesmo de começar a investigação, ele já começa a emitir juízos de valor, né, dizendo quem é o culpado, colocando plaquinha de quantas pessoas morreram, não com o intuito de saudar ou, enfim, trazer uma mensagem para as vítimas de conforto, mas para poder tripudiar, entendeu, em cima das mortes. Sim. Eu até fiz uma postagem com um prisma da quantidade de vacinas, né, distribuídas. Daqui a pouco a gente pode fazer um prisma da quantidade de valores distribuídos, né, no auxílio emergencial, ou para a Covid, ou para a saúde, ou na isenção dos impostos que os governadores tiveram. Então, assim, há várias outras formas de olhar, né? Eu prefiro não fazer política em cima de cadáveres. Já o Renan Calheiros faz e tripudia das famílias que perderam os seus entes queridos. Deputada, rapidamente para a gente fechar a nossa entrevista, eventualmente, se Renan Calheiros for retirado da relatoria, um relator provavelmente será também da oposição ao governo, porque a oposição lá é maioria. Aí como é que fica essa situação? Na verdade, o que eu estou pensando em fazer, como a gente já percebeu que judicialmente vai ser muito complicado tirar o Renan Calheiros dali, o que a gente vai fazer é, depois que o relatório ficar pronto, ele normalmente vai para o Ministério Público. O que a gente vai fazer é questionar o relatório, questionar a forma como o relatório foi construído. Porque esse relatório, ele assim, eu não tenho dúvidas de que o Renan Calheiros vai ser parcial em relação à construção desse relatório. Eu quero estar errada. Eu gostaria muito de estar errada, eu gostaria muito de que nós nos surpreendêssemos no final, quando o Renan Calheiros apresentasse esse relatório. Então, a ideia, na verdade, não é questionar durante a CPI, porque eu acho que a CPI tem que acabar rapidamente. Esse tipo de comissão parlamentar de inquérito, ela não pode se arrastar por mais de 90 dias. Eles precisam fazer isso com velocidade. Por exemplo, a gente vai ver hoje o depoimento da Mayra, né, que é secretária de Saúde. Ela entrou na justiça, vejam vocês, para poder ter o direito de responder conforme ela quiser. Porque o Renan Calheiros está colocando as perguntas de forma que o depoente tem que responder sim ou não. E ela quer o direito de não só responder sim ou não, mas sim poder discorrer sobre a sua ideia e responder conforme o seu pensamento, porque o Renan Calheiros ele fica cortando o depoente. Se a pessoa não responde, olha, não é bem assim, não é assim ou não. O Fábio tentou fazer isso, ele disse, diga sim ou não, diga sim ou não. Começa a gritar com a pessoa, sabe? Isso daí a gente não vai aceitar, mas infelizmente durante o decorrer da CPI não tem muito o que fazer, a não ser, é claro, que isso vire algo que assim, pior do que já está, não sei se tem como ficar, mas pior do que já está. Mas a ideia realmente é questionar isso lá na Justiça quando o relatório for para o Ministério Público. Deputada, só mais uma colocação. A senhora fala na parcialidade de um relatório, mas a senhora acha que esse relatório vai trazer uma indicação de que o governo, mais especificamente o presidente Jair Bolsonaro, pode ter contribuído ou dificultado a compra de vacinas? Se ele for citado, o que acontece? O presidente ali ele não está sendo investigado, né? Uma CPI a gente tem que ter sempre, quando ela é aberta, ela tem os fatos, né, nos quais a gente tem que se ater, né? O presidente ele não é investigado nesse caso. O que pode ser questionado é alguma conduta do governo que possa ter dificultado o acesso a vacina, por exemplo, ou alguma outra coisa. O que a gente não quer ver nesse relatório é uma parcialidade no sentido de que, se é para apurar os danos da Covid, então que se apure desde o começo até o fim. E quando a gente fala desde o começo, eu estou dizendo, inclusive, de onde veio
de onde veio essa pandemia? De onde surgiu esse vírus? Como é que esse vírus veio parar no Brasil? Né? Então, por exemplo, o embaixador da China poderia ser convidado, os embaixadores do BRICS poderiam ser convidados nós podermos entender de forma internacional como é que essa Covid veio parar aqui. Agora, o presidente Bolsonaro, ele pode ser, sim, de alguma forma citado. Eu acho que essa é a intenção, na verdade, a intenção deles é culminar numa ideia que o presidente foi o culpado por um atraso nas vacinas. Veja bem, os Estados Unidos, que fabrica a vacina, começou a vacinar no dia 15, se não me engano, de dezembro. Nós começamos a vacinar em janeiro. Olha a velocidade que a gente teve para começar a vacinar. A gente começou a vacinar no dia seguinte, inclusive nem foi no dia seguinte, né? Porque o Dória fez aquele showzinho da vacina horas depois que a vacina foi aprovada pela Anvisa. Então, a vacina não poderia ser aplicada ou comprada, de fato, antes da aprovação da Anvisa. E foi algo, por exemplo, que o Butantan fez e que isso precisa ser visto. Como é que o Butantan comprou vacinas e já tinha vacinas naquele momento da autorização da Anvisa, eles já tinham a vacina ali comprada e já estava aplicando no braço da enfermeira. E se naquele momento a Coronavac não tivesse sido aprovada pela Anvisa, o que eles iam fazer com esses milhões de vacinas compradas? Então, tem coisas que a gente tem que questionar, não como aconteceram os fatos, mas fazer um raciocínio de como teria acontecido se não tivéssemos tido autorização da Anvisa, por exemplo, para essas vacinas. E aí, se o governo errou ou não, e eu tenho certeza que não errou, porque a gente já analisou os fatos, e espero de verdade que esse relatório venha nesse sentido, né, de não só... É lógico que nós erramos. Veja bem, Vitor, eu não estou dizendo que o governo não errou em nada, né? Eu, governista, sei que o governo pode ter cometido erros, porque todos os governos do mundo inteiro cometeram erros. Assim como o Mandetta pediu para as pessoas só procurarem o hospital quando sentissem falta de ar, e ele errou ali, ele não errou de propósito, ele não estava querendo matar as pessoas, né? Não foi um ato culposo. Foi, assim, a gente não sabia lidar com esse vírus. E isso é natural, as coisas... Infelizmente, pessoas morreram porque nós não sabíamos lidar com o vírus. Até hoje a gente não sabe. Eles dizem que a gente não pode falar em ivermectina, por exemplo, para tratar precocemente a Covid, mas eles também não nos dão outra alternativa. Afinal de contas, então, o que é o remédio? Qual é o remédio que cura a Covid? Esse é o ponto, sabe? Acho que é em cima disso que a gente tem que discutir. Deputada Carla Zambelli, do PSL aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Obrigada.